Olá, seja bem-vindo ao seu nono vídeo da sua série Microsoft Word. Para dar continuidade às ferramentas disponíveis no grupo Parágrafo, na lista de ferramentas disponíveis no menu base, nós vamos falar do alinhamento. Na aula passada, nós analisamos as ferramentas de marcas, numeração, listas em vários níveis, botões de avanço ou recuo, ferramenta de ordenamento e a ferramenta que é usada para mostrar todas as características que normalmente são ocultas ao olho humano. Então, para dar continuidade, nós vamos falar do alinhamento, vamos falar do espaçamento, vamos falar do realce do background e vamos falar dos limites. Então, o alinhamento, o conteúdo, o texto disponível na sua área de trabalho, disponível na área do documento em Word, pode ser alinhado à esquerda, a margem esquerda pode ser alinhada à margem direita, pode ser colocado no centro, ou pode ser justificado. E justificado significa os espaços no meio ficarão um pouco maiores, significa que o texto será puxado tanto para a esquerda, bem como para a direita, para preencher ambas as partes. E esse recurso é o mais utilizado, o alinhamento justificado. Então vamos ao alinhamento à esquerda. O alinhamento à esquerda é só... Não precisamos selecionar todo o texto, não precisamos selecionar todo o conteúdo, toda a frase. Basta que coloquemos o cursor no meio ou em qualquer parte desse texto e pressionar alinhamento à esquerda. E nós vemos que o botão está ativo. O alinhamento ao centro. Também colocamos o cursor e o alinhamento ao centro é este. Pronto, ele colocou no centro. Ele calculou a posição central, de tal maneira que a distância entre uma margem e o início é a mesma distância entre a outra margem e o fim. O alinhamento à direita, colocamos o cursor, alinhamento à direita, ele vai encostar na margem direita. E o justificado, ele tenta puxar tanto de um lado assim como do outro lado. E essas são as teclas de atalho. Temos esse texto aqui, alinhamento à esquerda. Nós podemos levar esse texto a alinhar à direita usando as teclas de atalho do alinhamento à direita, que é Ctrl H. Então, vamos fazer essa combinação. Ctrl H, alinhou à direita. E aqui nós vamos novamente alinhar à esquerda o mesmo texto, usando a sua tecla de atalho, que é Ctrl E. Então podemos aplicar isso usando qualquer dos atalhos correspondentes. Isso é muito mais aplicado já num texto, numa dissertação, num trabalho, numa pesquisa científica por apresentar. Então nós temos esse texto aqui. Vamos justificar o texto. Nós vamos colocar o cursor e vamos Ctrl J. Ele justifica, colocou tanto na margem esquerda como na margem direita. Agora vamos alinhar isso à esquerda. Ctrl E. Nós podemos ver que aqui está tudo organizadinho, mas do outro lado temos essas entradas aqui, essas lacunas. Então, é isso. Agora vamos alinhar à direita para vermos o que acontece. Ctrl H. Agora está tudo organizadinho desse lado, mas do outro lado está de qualquer maneira. Então, se nós alinharmos ao centro, estará desorganizado em ambas as partes. Ctrl Y. Então podemos perceber. Por isso que normalmente usa-se o justificado, porque ele organiza tanto de um lado bem como do outro lado, que é Ctrl J. Pronto.
É isso. Agora vamos falar do espaçamento. Geralmente, quando se faz um trabalho científico, um trabalho na escola, na faculdade, exige-se que haja espaçamento de 1,5 para facilitar a leitura. Então, esse espaçamento, essa característica, essa distância de espaçamento entre as linhas é modificado através desse ponto. É só clicar aqui e escolher qual é o espaçamento que deseja. Então, 1,5 ficaria desse jeito. Agora vamos realçar o background. Vamos fazer um sombreado. Nós podemos selecionar essa palavra vídeo e vamos escolher um texto. Vamos escolher uma cor. Pronto. Então nós colocamos um sombreamento lá no background. Selecionou. Escolheu a cor que deseja colocar. Pronto. Então realçou. Então o leitor, quando estiver a fazer a leitura, vai prestar atenção na parte destacada. Outro elemento interessante é esse elemento de a ferramenta de limites. Limites permite colocar uma tabela em volta do conteúdo. Nós podemos querer colocar uma tabela em volta de todo esse conteúdo, em volta de todo esse parágrafo. Ao invés de ter que inserir uma tabela, depois colocar o texto, nós podemos simplesmente trabalhar no texto, organizar o texto, fazer todas as formatações que são necessárias, que nós queremos fazer, e já no final marcamos todo o texto, marcamos todo o parágrafo. Só para lembrar, nós dissemos que para marcar, para selecionar o parágrafo, nós vamos dar 3 cliques. 1, 2, 3. Selecionou todo o parágrafo e vamos para cá. Então nós vamos colocar os limites exteriores. Pronto. Ele já colocou os limites exteriores e nós podemos modificar essas características, nós podemos fazer alterações de acordo com as nossas necessidades. Temos várias opções disponíveis, só para não te deixar limitado a essas opções que foram mostradas aqui. Então, pronto. A aula de hoje era só para terminar esses aspectos. E na próxima aula vamos dar continuidade com nossa série Microsoft Word. Até a próxima aula.